Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Conexão Pop, o seu programa para ficar por dentro de tudo que rola no mundo, jovens. Eu sou Luma Montargil e estou muito animada para o nosso episódio. Aqui comigo tem Ana Vitória e Gabriele. Oi, gente! Bom dia! Eu também estou muito animada. Acredito que este episódio a gente vai ser, polêmicas. Exatamente, meninas. Hoje o episódio de hoje tá polêmico e eu espero muito que vocês se identifiquem, né, gente? Porque quem não ama acompanhar uma treta no mundo digital? Eu gosto. Então, qual é o tema de hoje? Polêmicas no meio digitais. É isso aí. O que tá em alta, inclusive, muita coisa vai aparecer por aqui nessa telinha hoje. Exatamente. Mas antes de iniciarmos, meninas, vamos falar sobre os nossos canais. Estamos transmitindo ao vivo pela TVC 24.2, também no YouTube, TVI Play, só colocar que já vai aparecer o nosso programa. Também tem o Instagram da TV, TVI Play Oficial. E o nosso Instagram, Conexão Pop TVI. Então vamos para essa tretas no mundo digital, né? Sim. Porque são muitas polêmicas pra acompanhar. A gente fica até perdido, né, Luma? Sim, sim. São uma correndo atrás da outra e uma que já rola cancelamento, a outra que acabou, não tem mais engajamento. E essa semana tá bombando. Foi. Bombando de coisa. Meu Deus do céu. Até difícil acompanhar. Pra quem não sabe, as tretas digitais são coisas que acontecem aí com os famosos, com pessoas que estão nesse meio do digital, né? São as confusões entre eles. Você que está em casa, já presenciou alguma confusão dessa? Tá acompanhando alguma que está em alta aí? Comenta aqui nos comentários pra gente discutir sobre elas também. Meninas, vocês costumam consumir esse tipo de conteúdo nas redes sociais? Eu sei que é impossível não consumir, né? É exatamente isso. Infelizmente, é impossível a gente acabar não topando com alguma polêmica digital, né? Mas o que me preocupa realmente é em como a rede social vira tudo entretenimento, transforma tudo em entretenimento, sabe? Até coisas que deveria ser levado a sério. Por exemplo, há tretas que realmente são só ruídos, são só coisas fúteis, coisas bobas realmente. Mas existem tretas que são carregadas de preconceito, né? Que levantam, que expõem questões estruturais, como racismo, como misoginia, como homofobia, enfim. Essas tretas, elas acabam virando entretenimento, quando na verdade deveriam ser levadas a sério, porque isso é muito grave, meninas, né? É muito importante a gente ter consciência sobre isso, de que não é só entretenimento. Exatamente, Ana. E é como você falou, né? As pessoas hoje em dia fazem dessas polêmicas, dessas tretas, engajamento. Exato. Porque hoje tudo engaja, gente. Querendo ou não, é uma frase meio horrível de se dizer, mas hoje tudo engaja. As pessoas querem números, querem seguidores, querem fama. Então, a forma que elas conseguem, às vezes, não é 100% orgânica, né? Sim, exato. E as pessoas tratam tudo muito como mimimi. É mimimi. É besteira. Quando na verdade não é, sabe? E isso é muito preocupante, porque naturaliza violências e transforma o mundo digital em um campo de batalha onde nós temos que estar a todo momento em alerta. E não tem que ser assim, né, meninas? Isso mesmo. E juntando com essas tretas, também tem muita fake news que acontece, né? É verdade. Pra quem... Hoje tá... Passa aí, gente, já fala. Vamos passar a fala cá, tá, gente? Então, assim, hoje, como a Uma falou, hoje em dia as tretas acabam sendo coisas que, né, às vezes são falsas, as pessoas passam informações erradas. E isso é muito grave, gente, porque às vezes causa um cancelamento que a gente não espera. Sim, é verdade. A gente vai falar um pouco mais pra frente aqui sobre isso e eu espero que vocês se sintam sensibilizados, até porque muita gente comenta coisas sem noção na internet. Sim. Né? E a gente não tem noção da dimensão do que isso pode fazer com uma pessoa e é muito importante a gente alertar sobre isso aqui também no programa de hoje. Eu acho assim, Luma, que
a gente precisa entender... Luma ou Gabi? Gente... Gabi, só um minutinho, gente. Luma já volta ativa. Então, Gabi, eu acho assim que a gente precisa entender que a desinformação também é um projeto político, sabe? Não é só uma fofoca errada. É uma estratégia que manipula a opinião pública, que desmobiliza, que afasta as pessoas da consciência da política real, realmente, sabe? E um exemplo gritante disso, gente, foram as eleições de 2022. Cara, a quantidade de fake news que... sabe, vídeos manipulados, mentiras descaradas que foram propagadas durante, né, essa eleição no WhatsApp, no Facebook, no TikTok. Véi, é surreal. Foi assustador, não é mesmo? E a gente para, assim, pra pensar, porque, tipo assim, muita gente acreditou. Muita gente acreditou, muita gente compartilhou, muita gente votou baseado nisso, né? O que é muito preocupante, Gabi. Exatamente, Ana. E a gente vai dar um recadinho aqui pra vocês que Luma vai ficar um pouco fora do programa de hoje por tópicos sensíveis. Então, espero que vocês gostem do próximo acompanhamento. Sou eu e Ana, né? E eu espero que vocês também o entendam e consigam se identificar com a gente, né? Com o programa de hoje. Sim, exatamente. Seguindo a pauta que você tava falando, Ana, eu acho muito interessante também a gente tocar sobre esse assunto, porque as fake news não são só fake news, né, gente? Não. Acaba afetando a vida da outra pessoa e também decisões políticas, exatamente. Exatamente, você falando em decisão política. Na verdade, eu tinha falado primeiro. Só puxei o seu gancho. Você puxou o gancho agora. Tem um certo caso de um deputado em questão que ele é um desserviço total. Completo de serviço, porque ele utiliza da visibilidade que ele tem para propagar discursos de ódio, para propagar fake news, sabe? E aí atinge principalmente jovens, atinge principalmente pessoas que não têm acesso a fontes confiáveis ou que não foram pesquisar a fundo se realmente aquilo é verídico ou não, sabe? Eu acho que tem uma frase que a gente escuta muito, né, das pessoas, que é: a internet é terra sem lei. É verdade. Mas não é não, tá, gente? E vocês precisam tomar muito cuidado com o que vocês veem nas redes sociais e com o que vocês comentam, porque nem tudo é 100%, tá? A gente só posta, a gente só faz as coisas quando a gente quer que as pessoas saibam. A gente não sabe tudo 100%, né, por trás do que tá acontecendo. Então, é muito importante vocês tomarem cuidado com isso. Agora, passando pro próximo bloco, vamos falar de algo muito interessante. Ai, bora lá. Porque assim, ao ver dos influenciadores, será que isso é bom, é positivo? Ser polêmico engaja, afinal das contas? Então, eu acredito que ser polêmico engaja sim, né? Vixe! Eu acredito que sim. Porque, assim, muitos influenciadores, inclusive, utilizam dessa ferramenta para ganhar curtidas, para ganhar engajamento, fazem ali o seu marketing, não é mesmo? Exatamente. É uma coisa bem... Eu acho assim, né? Que as polêmicas, elas vão te trazer um resultado negativo e um resultado positivo. Enfim, o engajamento então, assim, acontece. Por exemplo, para alguns influenciadores como a Sossô Careca, que eu já falei aqui, a Sofia Lacerda, ela é jovem, gente. Então, assim, toda a polêmica que vem através dela tem um quê positivo, né? Porque ela só ganha muito mais seguidores e pessoas que acabam, né, se identificando com ela. Agora, tem influenciadores como a GK, que a gente vai falar aqui no próximo bloco pra vocês, que simplesmente sofre um cancelamento. E tem que sumir da internet, porque às vezes a pessoa não consegue lidar com toda aquela, né? Vamos dizer, aqueles comentários de ódio. Porque, sendo bem sincero aqui, tá, gente? Se você faz um comentário de ódio na internet... Tem que tomar cuidado, tá? Porque a internet não é terra sem lei e também acaba afetando o psicológico dessa pessoa. E isso não é muito legal, né? De se fazer com o outro. Sim, a pergunta que a gente tem que fazer, Gabi, é a que custo?
sabe? Exatamente. Porque sabemos que a polêmica ela vai engajar e que muitos influenciadores utilizam dessa estratégia como marketing. Mas assim, a que custo? Porque a pessoa vai acabar crescendo, ganhando curtidas através de posts negativos, através de comentários, de discursos de ódio, né? À custa de reputação de pessoas inocentes ou até mesmo da saúde mental de outras pessoas. E aí a gente para pra pensar, é esse tipo de influenciador que eu quero seguir? É esse tipo de figura pública que eu quero acompanhar? Né? A gente também tem que ser consciente quando paramos para pensar no outro sobre a empatia, sabe? Porque se eu acompanho um influenciador, por exemplo, eu sou uma mulher negra, eu não vou acompanhar influenciadores, figuras públicas que são racistas ou que propagam discursos de racismo. Do mesmo jeito que eu sou uma ativista social. Então eu não vou acompanhar figuras públicas que não têm consciência de classe, sabe? E aí a gente vai, cada um tendo a sua opinião, seu espaço ali de saber escolher quem vai dar engajamento, porque apesar da polêmica, né, existem vários tipos de polêmica também, né, como o Gabi explicou, tem aquelas negativas, tem aquelas positivas, mas a gente tem que saber escolher se aquela negativa vai valer a pena a gente acompanhar. Exatamente. Cássio, passei pra gente na timeline a polêmica que eu vou falar, que tá dando o que falar nas redes sociais nos últimos dias, que é sobre a Mari Menezes, os Carlinhos Maia, Lucas Guimarães e o podcast da Camila Loures, né, que ia estrear agora, inclusive hoje, na quinta-feira, e ia ter como convidado Lucas Guimarães, que é o marido de Carlinhos Maia. Passa aí pra gente, Cássio, na timeline, pro pessoal saber quem eu tô falando. E assim, gente, a polêmica começou da seguinte forma, né? Sim. Enquanto o Cássio não aparece com as fotos pra vocês. A Mari Menezes, recentemente, foi anunciada como apresentadora do Podcasts, que é um podcast que apresenta com Camila Loures, né? E a cada temporada ela vai trazendo um apresentador novo, né? Pelo que eu entendi, que eu não acompanho muito, né? E acabou que a nova apresentadora, que ia, né, estrear essa semana, e entrevistar o marido de Carlinhos Maia, que era Lucas Guimarães. E aí? E aconteceu que, recentemente, uma semana antes de estrear o podcast, eles tiveram uma treta nas redes sociais, porque Mari Menezes deu uma entrevista recentemente que foi ao ar, falando que a experiência que ela teve com o rancho não foi tão boa assim. E aí, meus amigos, foi o suficiente para Carlinhos Maia não levar desaforo para casa. Sendo que, no meu ver, eu acompanhei todo o processo, né, para vir contar para vocês. Eu não vi ela falando negativamente ali, não. Ela só disse que a experiência dela não foi boa, mas que ela adorava o projeto. Sim. Mas isso foi pauta suficiente para ele vir na internet se defender sobre o projeto. E trouxe print, trouxe tudo, trouxe áudio. Como o ser humano já não gosta disso, né? Ele gosta de provas, né? Para serem verídicas. E acabou que aconteceu um tumulto, né? Resposta de stories de lá, stories de cá. E aquela guerrinha, sabe? Que não tem fim. E a gente acaba percebendo que é besta, né, gente? Porque é algo tão sutil, não teve algo muito grosseiro e negativo na fala dela. Porém, como ele se sentiu atingido, acabou acontecendo essa tretinha na internet e o povo já começa, né? Todo lado da Mari, todo lado do Carlinhos. Inclusive, o podcast das Camila lançou uma nota, deu um comunicado de esclarecimento, cancelando a participação dele hoje, na estreia com a Mari. Inclusive, gente, eu estava acompanhando, eu queria muito ver como ia acontecer esse programa. Mas é muito interessante como essa polêmica, essa tretazinha que aconteceu recentemente, foi positivo para ela. Sim. Gente, até Virgínia entrou no meio, sendo que Virgínia não tava nem envolvida. É engraçado como a internet, ela consegue, né? Dar um giro entre os influenciadores. E é assim, gente... não estou falando que eu estou do lado de um, estou do lado do outro, tá? Até porque eu só acompanho a Mari Menezes. E mesmo acompanhando um influencer, eu acho que a gente... Tem que ser sincero, tem que falar se tá certo, se tá errado. E nesse caso, eu acho que não teve necessidade de ter acontecido todo esse tumulto. Né? Foi. Então, assim, é muito interessante como essa polêmica, voltando, né, Ana, pro tópico, engajou. De certa forma. Porque acaba engajando o programa,
Sim. que ela ia apresentar o podcast, acaba engajando Virgínia, que não tinha nada a ver, mas entrou ali no meio, acaba engajando ela própria e ele, né, o casal Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, e é muito interessante como a internet faz isso com a gente, né? Então, assim, quando a internet decide apoiar alguém, nossa, eles colocam a pessoa num pedestal, gente, é surreal isso, eu fico impressionada. Surreal mesmo. Mas quando eles decidem cancelar, meus amigos, prepara a terapia. Gente, esse negócio do cancelamento é uma coisa muito louca, sabe? Porque deve mexer tanto com a saúde mental dessa pessoa que está sendo cancelada, né? Às vezes o cancelamento vem por atitudes ruins, óbvio. E aí, quando elas são cobradas, elas acabam virando vítima do cancelamento. Mas o cancelamento não é bom, né? Deveria ser de uma forma mais empática, de dizer, olha, você errou, mas, né, bora abraçar. Mas não, tipo, o hate, ele é muito forte, ele é muito pesado. Isso é horrível, é horrível. Exatamente, Ana. E eu fico muito preocupada com essa nova geração que tá entrando na internet, esses novos influenciadores que são mais jovens. Sim. Porque a internet, gente, é um mundo gigante. Tem de tudo. Tem de tudo, essa é a verdade. A gente tem que estar cada vez mais conscientizando as pessoas, porque um influenciador, por exemplo, que seja novo, adolescente, na sua faixa dos 10 para 15 anos, não tem dimensão. Não tem dimensão do que é sofrer um hater, entendeu? Por algo simples no cotidiano dela, entre aspas, né? Exatamente. Que ela faz. E, tipo assim, a gente tem que tomar cuidado. Essa é a verdade. Os pais que decidem tornar a vida dos seus filhos públicas, tomem cuidado. Se atentem, monitorem, fiquem ligados, porque vocês podem estar prejudicando também a saúde do seu filho por conta disso. Sim, exatamente. Uma coisa, gente, tem que ter cuidado com o que a gente consome também, com o que a gente compartilha, com o que a gente reproduz. Porque o cancelamento, ele mata, sabe? Destrói a nossa autoestima, destrói a nossa saúde mental. Então, imagine para esses jovens que estão entrando agora no mundo digital, ou até mesmo gente que já está lá há muito tempo. Você mesmo vai falar da GK na estante, né? E como o cancelamento, ele deixa a gente, cria uma bolha obscura, sendo aqui agora metaforicamente falando. Cria uma bolha, sabe? E a pessoa fica presa lá dentro, sendo sufocada, sabe? E aí ela pode acabar se suicidando, pode acabar cometendo realmente atos ruins por conta disso. Exatamente, Ana. E é algo muito importante a gente falar sobre isso no programa de hoje, porque tem pessoas que até podem estar nos assistindo, né? E não tem dimensão do que acontece, né? Por conta desses cancelamentos, por conta dessa distribuição de ódio. Porque, gente, eu vou voltar a repetir aqui, a internet ela não é terra sem lei, tá? Então, assim, tomem cuidado com os comentários que vocês fazem, porque vocês podem até pensar, mesmo sendo errado, vou confessar pra vocês, infelizmente a gente não tem como controlar isso, né, do ser humano, mas a gente não pode escrever tudo que a gente pensa. Tá? Porque quando se trata de outra pessoa, a gente não sabe se essa pessoa tem algum problema psicológico, se essa pessoa tem uma ansiedade, se essa pessoa se trata em relação a isso. Tanto que a gente já falou aqui também no programa sobre a Vanessa Lopes, que foi uma influenciadora que passou por isso e todo mundo viu no ao vivo, no reality show, né, do BBB, que inclusive terminou recentemente, sim, é né? verdade. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente pode destruir a vida de outras pessoas. Nossa, Gabi, não, foi forte. Foi forte essa fala agora. E, cara, isso é muito verdade, sabe? Porque a gente não conhece o que o outro passa. A gente não conhece as dificuldades dele e o que ele tem que viver todo dia para estar aqui hoje. Saúde mental é um assunto muito sério. E a rede social, sabe? A internet, como o Gabi diz, as pessoas acham que é terra sem lei, que podem falar o que quer, que pode propagar o ódio, mas assim, discurso de ódio é crime. Sabe? É uma coisa criminalizada porque não é certo. Não é porque tá na internet, o que leva a outra coisa. Muitas pessoas se escondem no anonimato, achando que não vão ser descobertas, achando que, não, tá tudo bem, vou lá falar o que eu quiser. Só que não é bem assim que funciona e não pode ser assim que funciona.
Exatamente, Ana. E é algo importante ressaltar, é que essas polêmicas, essas tretas, acabam desenvolvendo isso também, né? Um hate maçante, um comentário, né, que não é muito agradável. Então, assim, a gente também tem que tomar muito cuidado com o que a gente se envolve na internet, né? Porque, assim, Sim. às vezes a gente pode até se envolver com uma treta besta, que não tem muito nexo nem cabeça. Mas a gente acaba desenvolvendo um hater negativo pra cima de você, que você nem tinha dimensão que, né, poderia Nossa, passar com verdade. isso. Então, assim, essas pequenas tretas, como eu falei aqui agora recentemente da Mari Menezes com Carlinhos Maia, ela pode ter se saído beneficiada, né, desse momento, primeiro momento. Porém, ele não. Ele tá recebendo hate maçante, né? Então, assim, a gente tem que se atentar muito a essas coisas, né, Ana? Sim, com certeza. E aí você tá falando muito sobre esse hate, e eu fico chocada porque a internet acabou virando uma bolha de perfeição, sabe? Onde as pessoas têm que entregar perfeição, performance, tem que ter engajamento e acabam se apegando a essas pequenas polêmicas, mas também podem esquecer das consequências que elas trazem, sabe? Porque a gente é uma figura pública e acaba que os nossos espectadores muitas vezes não gostam da gente. Então, assim, vamos receber um hate a mais, e se a gente não tiver saúde mental para lidar com isso, acaba sendo uma coisa muito problemática. Falando sobre saúde mental, vou aproveitar o seu gancho para entrar no próximo bloco dessa temporada, desse episódio de hoje, que é a saúde mental e os filtros irreais. Como a gente lida com isso, minha gente? Eu acho muito interessante a gente já ter falado sobre isso um pouco mais antes, né, no programa, e a gente enfatizar isso, até porque a gente está nas redes sociais. E hoje o que a gente mais preza, né, é a saúde mental, é o nosso bem-estar, porque antes de tudo a gente, né, tem que lidar com o mundo lá fora, né? Então, para começar esse bloco, eu quero falar sobre o cancelamento. A gente já falou um pouco antes, mas eu vou enfatizar para vocês o quanto é importante a gente não destilar ódio gratuito na internet. Até porque você pode até estar comentando na foto de uma pessoa que você achou feia, achou um defeitinho nela, mas você já parou para pensar se essa pessoa já não deve ter visto esse próprio defeito nela mesmo? E não deve ter se sentido insegura com isso? Então, assim, é muito importante vocês tomarem cuidado, né, na hora que vocês forem digitar alguma coisa. Nossa, Gabi, isso é verdade. Eu tenho experiências próprias para falar sobre isso, né? Recentemente eu postei algumas fotos com cabelo bem black, com uma mulher negra, assim, ressaltando os meus traços negroides, e eu recebi. Não só recebi, como já recebo há algum tempo comentários racistas sobre isso, né? Eu também sou uma pessoa magra, né, de porte alto, e já recebi diversos comentários falando, né, me chamando de Olivia Palito. Isso a gente recebe até na escola, né? Então, o bullying começa, ó, muito cedo. Exatamente. Muito cedo. Mas é importante enfatizar que se eu não fosse bem resolvida comigo mesma, eu ficaria mal, sabe? E isso acontece frequentemente, todo dia, sabe? Toda semana. É constante. As pessoas recebem comentários que não deveriam receber. Então, nós precisamos nos conscientizar, nos responsabilizar pelas nossas ações, sabe? Nós precisamos ter consciência de falar, olha, eu não gostaria de receber um comentário falando sobre o meu corpo. Eu não gostaria de receber um comentário falando sobre a minha etnia. Então, assim, gente, sejam responsáveis. Tenham consciência política também, sabe? Falando sobre esse tópico, eu vou falar agora sobre o cancelamento da GK, tá, gente? GK, ela é uma humorista, atriz, influencer e fashion, né? Fashion. E assim, recentemente, ela tá em paz com a internet, vamos dizer assim, ela fez as pazes. Mas ela sofreu um cancelamento tão agressivo, tão forte, por conta das suas atitudes e aparência física. Né? A gente sabe que todo ser humano é suscetível a erros. Sim. Isso aí, sem dúvidas. Porém, a gente precisa estar atento ao que a gente fala, né? Sobre as pessoas no mundo digital. Porque nem sempre
essa pessoa vai acatar o seu comentário como uma forma positiva, vai saber lidar com o seu comentário, não é mesmo? E ela recebeu um hate tão maçante que ela teve que sumir da internet, né? Pra conseguir lidar com Eu lembro né, que ela desapareceu discurso de ódio mesmo. que ela vinha sofrendo. E com isso, ocasionou que ela começou a ver o pessoal que estava do lado dela, né? Os amigos. Então, assim, ela reformulou as suas amizades, reformulou a sua forma e postura de lidar com as redes sociais. E quando ela se sentiu 100% pronta para voltar, ela voltou radiante. Foi mesmo, foi uma nova era dela, né? Exatamente. E ela explica em algumas entrevistas que aquele cancelamento para ela foi muito agressivo, que ela não soube lidar. Tipo, ela sabia que ela estava exagerando nos procedimentos estéticos, mas ela não tinha a dimensão que o pessoal na internet estava, né? Falando pra ela. Aí foi a era do clean girl dela. Tirou tudo, suavizou tudo, natural, o máximo. Então, assim, hoje ela tá radiante. É muito importante a gente ver também essa parte boa, né? Tipo assim, a pessoa conseguir superar. Porque tem muitos influenciadores que não conseguem, simplesmente somem das redes sociais. Não consegue mesmo. E isso é muito interessante falar, Gabi, porque apesar do hate horrível que ela recebeu, ela conseguiu dar a volta por cima, sabe? Ela superou realmente como uma mulher guerreira, como uma mulher forte, voltou, ela tá linda. Não tá? Ela tá participando de cada evento que eu fico, meu Deus. Ela conseguiu finalmente, né, chegar onde ela queria com a carreira dela. E eu lembro que no início que ela começou a colocar os looks, né, um pouco mais fashionistas, um pouco mais polêmicos, a internet caía em cima dela, falando tipo, ai, que coisa feia, você não vai conseguir chegar lá. E tipo assim, ela provou o contrário. Ela provou o contrário. E é isso que a gente quer ver. A gente quer ver superação. A gente não quer ver as pessoas literalmente se afundando com o que a gente lê. Não é mesmo, Ana? Exatamente. E quando a gente fala também de influenciadores, porque assim, pessoal, existem influenciadores que sofrem muito com isso, como a GK, né? Foi um exemplo disso. Mas também tem o público, né? Temos nós, espectadores, que acompanhamos certos influenciadores. E como eu disse, a rede digital, né, a internet está sufocada por performance, né? A gente tem que entregar a todo momento perfeição. A gente tem que entregar a todo momento aquilo que talvez nós nem somos, porque nós acompanhamos certas pessoas e queremos nos espelhar nelas. Queremos ser iguais a elas. Isso destrói a nossa autoestima. Isso destrói a nossa saúde mental mesmo, sabe? E até mesmo consciência política, voltando a um tópico que eu tinha falado bem antes, né? Sobre a gente, Gabi, a gente saber escolher quem acompanhar. Sabemos que o hate, né? O discurso de ódio é uma coisa horrível e não deve acontecer, sabe? Mas isso não acontece só na rede social. Isso acontece também na vida real. Acontece muito na vida real. E isso é uma coisa muito ruim, sabe? Porque às vezes... Já entendemos. Ai, gente! Pode terminar sua fala, fique tranquila. Ai, meu Deus, já acabou. O assunto tá tão bom. Quando o assunto é bom, a gente consegue desenvolver rapidinho, né? É mesmo. Minha gente, espero muito que vocês tenham gostado do programa de hoje e que também tenha servido como alerta pra vocês, tá? A gente sempre vai estar trazendo tópicos muito importantes pra discutir, porque a gente sabe que ser jovem, né, nessa altura do campeonato, acaba que a gente comete uns errozinhos que a gente tem que ter uma puxadinha de orelha, né? Então, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijo, até a próxima e siga a gente nas redes sociais. Conexão Pop TVI. Conexão Pop TVI. E até a próxima. Então, outra coisa, pessoal, que assim, todo mundo é suscetível a erro, né? Não somos perfeitos. Então, se alguém errar, não chegue nela e maceta, não. A gente dá uma crítica construtiva, sabe? E nós também temos que entender que nós somos nós e precisamos ter consciência, precisamos ter cuidado de como nós agimos, do que nós falamos, do como reproduzimos e também escolher
saber bem quem acompanhar. Eu espero mesmo de todo o meu coração que vocês tenham gostado do programa de hoje. Também quero deixar um abraço à nossa queridíssima Luma, né, Gabi, que infelizmente Exatamente. teve que sair do episódio por questões pessoais. Mas olha, eu sei que ela ia dar um show aqui também. Então, fiquem. Até a próxima. Tchau, tchau.